O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoam os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão, minha irmã, cantamos aí na sequência de Pentecostes e também durante a novena, tantas ações poderosas do Espírito Santo. Lá no início da novena falamos do louvor, como ele nos abre para o louvor a Deus. Primeiro acampamento de oração que eu participei, eu não tinha hábito de louvar, estava lá com os braços cruzados, o povo cantando. Achava aquilo muito estranho. E aí o padre Jonas estava pregando e foi pedir o Espírito Santo sobre o povo que estava ali no acampamento. E eu falei assim, mas eu não louvo desse jeito, não vou louvar. E ele pediu, fez oração, o Espírito Santo. E quando foi em poucos minutos eu estava com os braços levantados, louvando. Aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? Isso daqui era a ação do Espírito Santo. E ali eu comecei a louvar, e o louvor gera uma libertação. Primeiro retiro de silêncio que eu fui participar, o Espírito Santo também nos dá um silêncio. Meu Deus, foi um sofrimento medonho que eu não consegui fazer silêncio. E o padre, passei os 3 dias lá sem conseguir fazer silêncio. O padre falou: você tem que pedir o Espírito Santo. Não conseguia fazer o silêncio interior. O Espírito Santo também é a brisa suave, assim como é o louvor também. E aí, pedindo o Espírito Santo, consegui fazer aquele silêncio e ouvir a voz do Senhor. Aí dá uma grande alegria, uma grande alegria. Então o Espírito Santo também nos silencia para a escuta. São manifestações do Espírito Santo que cantamos aí na sequência. Quando também os enfermos, os nossos irmãos estiverem enfermos, ou nós mesmos, pedir para que também se reze pedindo o Espírito Santo. Eu me lembro que eu já dei esse testemunho aqui, um amigo meu, em uma evangelização que fizemos na área rural, estava para morrer, terminal ali no câncer, estava com medo, por conta da esposa que ia ficar, das 2 filhas pequenas. Eu estava com mais uma amiga, missionária, que até já veio aqui, e nós impomos as mãos, e ele falou: estou com medo. Nessa época eu não era padre, então isso não, o Espírito Santo não vem porque é padre, assim, não, vem pelo batizado, você é batizado, eu sou batizado. Ele falou: estou com medo de morrer, tem minha família. E impomos as mãos sobre ele, estava ali a pele e o osso, estava bem magrinho, e suplicamos que o Espírito Santo viesse. E ele sentiu o fogo do Espírito Santo, aquele calor do Espírito Santo. E Jesus diz que o Espírito Santo então nos dá a coragem, a força dos mártires. E ele então começou a louvar e recebeu o Espírito Santo com muito poder.
E aquele medo da morte desapareceu. E o Senhor deu a confiança para ele. Uma confiança inabalável de que o Senhor cuida. E ali, poucos dias depois, ele partiu, morreu, mas ele morreu em profunda paz. Porque o Senhor nos dá também livramento sempre. Uma hora vai chegar a nossa hora. E a boa morte também é dom, e é um grande dom, né, do Espírito Santo, ter a paz, reconciliado com Deus e com os irmãos. E ele então passou a confiar: o Senhor cuidará. O Senhor cuidará. O Espírito Santo também é um consolador. Quando estamos aflitos, é preciso também rezar, pedir esse consolo, tanta gente aflita. Ele é a luz em tanta desorientação, estamos desorientados. Pedir o Espírito Santo, que repele, como a gente rezou na oração do Veni Criados, repeliu o inimigo que quer confundir, que quer levar ao erro. Ele é o Espírito da verdade. Nos últimos tempos, já dizia São Paulo a Timóteo, as pessoas serão conduzidas pelo espírito do erro. Olha aí, chamando o bem de mal e o mal de bem. Precisamos invocar o Espírito Santo nesses tempos com mais intensidade. Não quer dizer que nós estamos em um tempo que tem mais pecado. Sempre teve pecado na humanidade, mas o pecado era chamado de pecado. Por isso que nós estamos no fim dos tempos. Não é que o pecado de hoje não tinha nos nossos avós, não, sempre teve. Só que antigamente o pecado era chamado de pecado, hoje não. Se chama o pecado de bem e a virtude de mal. Então percebemos que aí estamos nos últimos tempos. Quando o bem for chamado de mal e o mal de bem, e o mal passar a ser chamado como virtude, aí então nós temos um problema. Porque aí a mudança, né, de época, como dizia o Papa Bento. Precisamos do quê? O Espírito Santo. Não é que houve novos pecados na humanidade, mas antigamente falavam: não, isso é pecado. Agora não, isso não é pecado. Isso de fato é o certo. Aí, como temos um problema grave, precisamos do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que ilumina a consciência, que afasta o erro, que expulsa o mal, que fortalece, que dá força para os mártires. Então o Espírito Santo vem em socorro da esposa, como diz o livro do Apocalipse. Quem é a esposa? Nós somos a esposa de Cristo, a humanidade. Cristo desposou a humanidade. Ele é o esposo, nós somos a esposa. E o amigo do esposo é o Espírito Santo, que prepara a esposa para o casamento. Prepara ali a noiva. O Espírito Santo vai nos preparando para o esposo, para o Cristo Senhor, nessa peregrinação e no encontro definitivo. Então o Espírito Santo é o socorro de Cristo para a sua igreja. Vos darei o Espírito Santo, e Ele vos dará palavras tão acertadas que ninguém resistirá. Na perseguição também, o Espírito Santo é a defesa, é o defensor, é o advogado. Palavras tão acertadas. Você vê o exemplo aqui de São Paulo. Paulo era doutor da lei, fariseu irrepreensível. Ele mesmo vai dizer, da tribo de Benjamim, irrepreensível, conhecedor da lei. Estevão era um diácono, que tinha sido ordenado diácono pelos apóstolos, homem muito simples e novinho. São Paulo, como doutor da lei, não conseguiu rebater Estevão em nada. Estevão calou todo o sinédrio, todos os mestres da lei. Aí, como não conseguiram rebatê-lo, precisava apedrejá-lo, que é assim, né? Quando não consegue vencer no argumento, tem que matar. Mas aí São Paulo, que era Saulo, houve a conversão, depois passou a ficar cheio do Espírito Santo e entendeu que de fato era preciso pregar o Cristo crucificado. Então o Espírito Santo é a defesa da igreja, nesse tempo difícil, nesse tempo de oposição a Cristo. Ele é o nosso defensor, o nosso advogado. Ele de fato vem nos ungir com o óleo da graça para combatermos, para entrarmos aí na arena, para a luta espiritual. O Espírito Santo também é a melodia. Ele é o perfume de Deus, que traz a suavidade, a doçura, onde está amargo, onde está azedo. Pode ser na família, pode ser na convivência. O Espírito Santo traz de volta o perdão,
né? Muitas vezes tem uma mágoa guardada, e o Espírito Santo revela: olha, é preciso aqui perdoar. O Cristo acabou de dar o poder do sacramento do perdão aos apóstolos. A paz é fruto da justiça. Essa justiça nós adquirimos pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo liberta a pessoa da mágoa. Tem gente que fica guardando o rancor de estimação. Isso envenena, isso adoece, isso atrofia. O Espírito Santo então ilumina as consciências e mostra. Uma vez eu já contei também para vocês, fomos fazer uma oração de perdão. Eu ainda não era padre, e o padre que estava conduzindo falou: vamos fazer uma oração de perdão. Eu falei: para quê vai começar com essa oração de perdão? Eu não era fácil, né? Então, aí ele falou assim: não preciso perdoar ninguém. Aí o padre falou assim para mim: vamos ver, vamos perguntar ao Espírito Santo, né? Porque muitas vezes tem coisa, São Paulo vai dizer, né? A minha consciência, olha o que São Paulo vai dizer: a minha consciência de nada me acusa, mas nem por isso eu sou justificado. Se São Paulo disse isso, a minha consciência de nada me acusa, mas nem por isso eu sou justificado, porque minha consciência pode estar anestesiada. Aí o padre falou assim: então vamos fazer o exercício de perdão, vamos pedir o Espírito Santo para... não estou precisando perdoar ninguém, está tudo bem, né? Eu estou de boa, né? Então assim, aí ele pediu o Espírito Santo na minha cabeça. Em poucos minutos eu já tinha 16 pessoas que eu precisava perdoar. E 4 me deu tanta raiva quando eu lembrei das situações, que se elas estivessem ali, eu tinha dado um soco nelas. Aí eu falei: padre, apareceu muita gente, a oração mal começou. Aí ele falou: pois é, o Espírito Santo é que esquadrinha, é Ele que revela quem somos, é Ele que nos conhece. E isso para quê? Para acusar? Não, para colocar para fora o que não é bom. Não é para acusar, até porque Deus já sabe, mas é preciso que saia, porque senão envenena, atrofia, não há progresso, não há prosperidade espiritual. A pessoa não avança, não caminha, ela vai lento, vai pesado, e ela não corre como São Paulo, que vai dizer: corro ao encontro de Cristo. Não consegue, se tiver essa, não consegue correr. No máximo vai se arrastar. Então o Espírito Santo também opera em tantas coisas. Ninguém vai esgotar falando que o Espírito Santo pode fazer, porque Ele é Deus, mas é para que a gente se estimule, de fato, a pedi-lo sempre, a suplicar sempre. O mesmo Espírito que é derramado de formas diferentes. Talvez um precisa do consolo, outro precisa do perdão, outro precisa de uma coragem, outro precisa de saúde mesmo, né? Enfim, mas é o mesmo Espírito de formas diferentes que vai ser derramado sobre a nossa comunidade. Então, quando eu estava naquele acampamento, aí no primeiro dia, aí eu falei assim: já louvei, então pô, já foi, já está bom. Aí no dia seguinte, tinha um pessoal caindo assim no meio da oração. Eu falei: eita, coisa estranha. E eu olhei para o chão, tinha muita pedra. Aí eu falei: não caiu não, o Espírito Santo não cai, aqui nem pensar, isso não, basta o louvor. E aí a oração começou a acontecer. Quando eu vi, eu estava no chão, eu caí que nem uma jaca cai na jaqueira, pá! E não consegui me levantar, e fiquei lá paralisado. Já aconteceu isso com você? Vou pedir para o Espírito Santo que aconteça, somente num terreno acidentado. E eu caí lá e fiquei assim tentando levantar, e o Senhor vai ficar aí até que eu determine. Aí eu parei de lutar, e o Senhor realizou uma grande cura ali. Depois que aconteceu aquela cura, eu me levantei, né? Então o Espírito Santo, Ele sopra onde e quando quer. Se também, é claro, não vai nos violentar, é preciso que eu me coloque nas situações também de oração. Se eu também não vou na situação de oração, aí também, claro, não vai acontecer. Eu preciso também me dispor, né, para que Ele possa ali agir. E para quê? Para poder operar em nós a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Sermos outros Cristos. Quem faz isso? O mesmo que gerou Cristo no ventre de Nossa Senhora. O Espírito Santo te cobrirá com sua sombra. Para fazer de nós cristãos, Ele tem que agir em nós. O Espírito Santo vai formando
cada vez mais, até sermos cristãos autênticos, até chegarmos à plenitude do batismo, ou como falávamos ontem, a idade de Cristo, que São Paulo fala, é a mesma coisa, até sermos cristãos. Então, o Espírito Santo que opera.